aquele que quiser orar, pode fazer isso, por favor, orando aí pela nossa sala, por esse início de ano letivo. Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos pela oportunidade de iniciarmos mais um semestre bem, com saúde. Te agradecemos pela tua provisão, pelo teu cuidado. Queremos continuar, Deus, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, tem nos sustentado. Que o Senhor possa abençoar, Pai, esse semestre, que possamos absorver os ensinamentos a nós passado, possamos, ó Deus, com a sua ajuda e com o teu Espírito Santo, continuarmos, ó Senhor, na vocação que fomos chamados e sendo capacitados, ó Deus. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Thierry. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou chamar, não vou chamar na ordem da chamada, não, de maneira mais dinâmica, eu vou chamar aqui por aqueles que entraram aqui, a ordem que está aparecendo para a minha tela aqui. Parece que a gente está com 29 participantes na sala comigo, então creio que 28 alunos, a gente está praticamente com todo mundo aí, isso é muito legal. Então, o primeiro que aparece aí para mim é o anfitrião, Thierry, por favor, diz para mim aí de onde você vem, o que você está fazendo, um pouquinho da sua família. Eu venho da cidade de Guanambi, Bahia, Alto Sertão da Bahia, presbitério Vale do Rio São Francisco, pela primeira igreja presbiteriana de Guanambi. Hoje eu estou trabalhando como seminarista lá na congregação Ebenezer, na cidade de Itu. Pastor André. Legal, muito bom. José Carlos está na sequência para mim aqui. José Carlos, está por aí? Eu vou localizando. Tudo bem. Opa, tá na minha Boa tela. Tarde. Boa tarde, José Carlos. Eu sou de Pirassununga, estou residindo em Pirassununga, casado, frequentando a igreja presbiteriana de Pirassununga, trabalhando na congregação Rio Verde com o pastor João. Legal, obrigado, Zé Carlos. Na sequência, para mim, está o Abel. Abel, tá por aí? Não está contido em nosso meio, Abel? O que o Caim fez com você? Nossa, você deve ouvir essa piada sempre, né? Piada mais sem graça. Ele não tá, assim, pelo menos... Ah, tá aqui, agora achei o Abel aqui no cantinho aí. É que o microfone dele tá mutado. Aí, Abel, fala com a gente aí. Vamos lá. Então, eu sou Abel, casado, 2 filhos, trabalho hoje na igreja de Santa Rita, do Sapucaí, sul de Minas, presbitério sul de Minas. Joia. André Maciel. Opa, André Luiz Maciel, na verdade tem um Luiz aí no meio, né? Sou de Lençóis Paulista, região de Bauru, presbitério de Botucatu, sou da igreja de Lençóis, mas trabalho com os jovens na igreja presbiteriana de Itatinga, reverendo Valdomiro e o presbítero Clodoaldo Furlan, talvez você conheça. Gente boa, conheço muito o Valdomiro, conheço muito o Furlan também, que legal, muito bom. É isso aí. Vou falar para ele que estou de olho em você. Ah, ótimo. Cleverson. Bom, meu nome é Cleverson Alves, né? Tenho 27 anos, eu sou de Cascavel, Paraná, da igreja do reverendo Edinaldo Batista Ribeiro, e eu trabalho na igreja com os jovens, e eu trabalho também com designer gráfico e publicidade, e por enquanto namorando, já noivando daqui uns dias. Amém. O D, quem é o D? D, você tá aí, D? Quem é você, D? É Danilo, acho que eu apaguei meu nome aqui, professor, sem querer, tudo bom? Você tá bem acompanhado aí, oi? Eu tô com meu filho aqui, pequeno teólogo. É isso aí, vai aprendendo. Então, eu sou o Danilo, tenho 2 filhos, o Luigi e o Léo. O Léo tá dormindo, eu tô com o Luigi só. Eu sou de São José dos Campos, mas eu trabalho já faz 5 anos aqui em Limeira, na Igreja Presbiteriana Central de Limeira, e eu trabalho no Ministério com Crianças. Legal, seu irmão foi aluno nosso também aqui, não é? Diego Tescarolo.
Isso, lembro do seu irmão. Ele se formou ano passado, mas, por favor, professor, se ele fez alguma coisa de errado, não considere descontar em mim, tá? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Daniel Capriello. Opa, eu sou de Santos e cresci na Igreja de Jardim de Oração, na Presbiteriana, com o reverendo Milton, e atualmente tenho trabalhado lá. Usa aqueles tênis assim que, né, parece lá do outro lado da igreja a gente enxerga, né? Eu fui pregar na Igreja de Jardim de Oração, acho que ano passado, né, Daniel? Foi aí isso eu mesmo. tinha o coral, aí tinha um tênis que era maior do que a pessoa. Eu falei assim, olha o tênis daquele menino. Aí ele falou, era seminarista. Eu falei, só podia. Vendo como ficou marcado para mim? Espero que tenha gostado do tênis. Eu achei lindo. E gostei aí também do cenário aí. Você tá legal o visu aí, viu? Top. Legal, Daniel. Você é casado, solteiro? Eu sou solteiro, namoro, e na igreja eu tenho ajudado com a UPA MP e também na área da música, né? Joia. Na minha ordem aqui, o David. Esse aí eu conheço, pro bem e pro mal. Não sei se precisa muito apresentar, né? Mas David, casado com a Isabela, pai da Liz, pai do Theo, atuo na Igreja Presbiteriana de Itatiba com o digníssimo reverendo Rodrigo Leitão. Cuido dos jovens e dos adolescentes, ou tento, pelo menos. Ou eles cuidam de você, né? Tem isso também. Tem essa. Realmente você tem essa parte. Eduardo Marcelino, cadê o Eduardo? Tá aqui, ó. Oi, tô aqui. Oi, Eduardo. Eu sou de São Sebastião do Paraíso. Da Conta aí, segunda qual que é a igreja. piada aí? Eu perdi. O que tem o Eduardo aí? O pessoal gosta de brincar aí comigo. Eu sou da segunda igreja presbiteriana de São Sebastião do Paraíso. Eu tenho 24 anos, sou solteiro. Eu tô aqui mesmo na minha cidade, aqui em Paraíso, né? E tô na igreja aqui mesmo. Mas você é solteiro no caminho de casar? Você é solteiro à procura? Porque assim, a gente faz também oração aí de intercessão casamenteira, né? Eu sou 24 anos vai dar de boa para casar, porque aí é meio perigoso. Sou solteiro desesperado mesmo, hein? Vamos começar a oração forte aí, tá bom? Ó, intercessão até o final do semestre, todos nós unidos em oração, viu, Eduardo? Na minha sequência aqui, o Erasmo. Sou solteiro, da Igreja Rocha Eterna aqui de Tatuí. Rocha Eterna. Quem que é seu pastor aí? É o José Fernandes Júnior. Você sobreviveu até hoje com isso? Sobrevivendo, ou ele está sobrevivendo a mim, não sei. Manda um abraço para o Godá, viu? Godá, exatamente. Mano. E é isso, trabalho com jovens aqui da igreja e para tudo que é lado. Né? Tá precisando da intercessão nossa também ou já está namorando? Olha, aquele clamor, fogueira santa, sei lá, tudo que tiver. Nós já sabemos que nós temos muito trabalho, muita oração até o final do semestre, viu, meninos? Vamos que vamos. Depois do Erasmo aqui, Eduardo Marcelino já falou, o Erasmo já falou, Felipe. Oi, professor. Fala, Felipe. Eu sou casado com a Jéssica, somos de Botucatu. Gostei de ver. Esse aqui já começou, assim, depois de tudo que a gente falou, a primeira informação é essa, isso aí. Faz bem. Somos de Botucatu, mas atualmente trabalhamos aqui na Central de Campinas, até ano passado com os adolescentes, mas a partir desse ano com jovens. Legal, tá apoiando o Flavinho aí, então. Isso. Muito bom, muito bom. Na minha sequência, o Gerson. Tá aí o Gerson? Acorda, Gel. Vou achar ele aqui. Achei ele aqui, ó. Vai lá. Bom, meu nome é Gerson, mas pode me chamar de Gel aí. Tá bem baixinho só para mim? Tá baixinho aí? Tá baixo mesmo. Tá baixo mesmo. Ele assiste a aula de uma caixa d'água, professor.
Bom, meu nome é Gerson, sou aqui de São Paulo, Zona Leste, Igreja Presbiteriana de São Miguel Paulista, e estou trabalhando à frente da congregação da nossa igreja aqui. Legal, Gerson, legal. Na minha sequência aqui, Guilherme. Eu sou casado com a Thaís, para minha sorte, azar dela. Eu estou com um filho recém-nascido, completou 3 meses semana passada, o Tito. Dormir para quê, né? Não tem problema com isso não, meu menino é um anjo. Eu durmo super bem, graças a Deus. Predestinado então, meu filho. Eu tenho ouvido muito isso, que sou muito sortudo. Eu sou de Maringá, no Paraná. Eu sou um cigano, na verdade, nasci em São Bernardo, fui para Maringá e já passei por tanto lugar, mas eu fui enviado pela cidade de Maringá, Igreja Presbiteriana da Vila Operária, e estou trabalhando na congregação ali no Passurama, Congregação Esperança, do Jardim Licínia. Estou auxiliando o pastor Bob. Legal. Hudson Franklin. Oba! Então, eu sou do Rio de Janeiro, cidade de Duque de Caxias. Tenho 22 anos, sou solteiro, não namoro. Atualmente, eu vim pela a Igreja Presbiteriana de Saracuruna, né? É o nome do bairro lá da minha cidade. Trabalho lá, junto com outros 2 seminaristas, com jovens, né? Eu trabalho na parte dos jovens, mais com jovens. É o reverendo Luiz Carlos Luneta, e agora a gente está com o reverendo auxiliar, que é o reverendo Marco Antônio. Também é filho da casa, e está lá conosco também trabalhando. E acho que são essas informações que são necessárias. Muito bom. Então tem alguém aí que chama bolacha de biscoito entre nós. Exatamente. Depois do Hudson, aqui para mim está o Jader. Jader está aí? Mito. Fala, Niquinho. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, gente. Nosso presbítero. Por incrível que pareça. Eu sou o Jader. Acabaram as brincadeiras. De Patos de Minas, Minas Gerais. Terra boa. Terceira Igreja Presbiteriana de Patos. Mas estou trabalhando em Americana, na Igreja Central de Americana. O senhor pregou lá no acampamento para nós, no Carnaval. Se esbarrou no acampamento ano passado, né? Isso. Ainda dava para se esbarrar antigamente. Só isso, pastor. Joia, já você é casado, solteiro? Eu sou solteiro e namoro, por incrível que pareça. Estou namorando aí, graças a Deus. Coração para você é mais leve, é só para as portas se abrirem e o casamento acontecer. Tá? Amém, amém. Tá magro, hein, Jader? Tentando, né, Clevinho? Jefferson Pereira. Jefferson, tá? Ô, Jefão. Jefferson, achei, tá aqui. Essa barba é responsa, hein? Não tem problema. É isso, exatamente. Eu tô nesse caminho. Legal. Jefferson, na sequência aqui, o Josemar. Lenda. Isso é uma lenda, professor. Opa, tudo bom, professor? Grande prélio. Eu sou o Josemar. Eu te procurando. Sou da Igreja de Rolândia. Eu estou trabalhando numa congregação do meu presbitério, uma pequena cidade aqui que chama Paraná City. Solteiro. E é isso. Solteiro, e os filhos, Josemar? Solteiro com 8 filhos? Como é que é a história aí? Isso. Não, que eu contei, não lembro se é 8. Não, tô brincando. Nenhum assumido. Amém. Vamos lá, isso aí. José Carlos, tá aí? José Carlos está... Eu já falei. Já, não sei porque que você apareceu de novo para mim aqui. Lucas Cruz. Opa, boa tarde, professor. Boa tarde, irmãos. Eu moro aqui na cidade de Vinhedo. Sou casado, tenho um filho de 3 anos. E eu trabalho aqui na Igreja Presbiteriana da Capela, aqui na cidade de Vinhedo.
mas eu estou à frente da congregação da igreja, que é na cidade de Jundiaí. Legal. Então você estava com o Daniel, agora você está com o Márcio, né? Exatamente. É isso? Márcio Leme, isso mesmo. Legal. Paulo, que está lá em Morungaba também com vocês, lá plantando, foi meu aluno aqui o ano passado também. Legal, Joia. Lucas Cruz, Lucas Temperley. Eu tenho 27 anos, sou enviado da Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, primeira igreja, pastor Paul Wagner e o pastor Leonardo Tobias atualmente, mas pela questão da distância eu tenho servido lá em São Paulo, no extremo leste, no bairro de Itaim Paulista, com o pastor Marcos Suel. Eu estou servindo em especial com os jovens. Ok. Na minha sequência aqui, o Luiz Carlos já foi? Ainda não, reverendo. Não. Bom, sou de Maringá, da Igreja Central de Maringá, sou casado com Dona Suelen, pai de 2 filhos, João Vitor e Giovana. Atualmente sirvo no Ministério Infantil, aqui na Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Legal. Na sequência, depois, o Matheus Almeida, tá 2 vezes o Matheus aqui. É que eu tive que entrar pelo celular também, que no meu computador não tem webcam, aí eu entrei aqui só para apresentar. Tá bom. Meu nome é Matheus, tenho 26 anos, eu sou da cidade de Sorocaba, da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Sorocaba, do pastor Júnior Lima, e tô namorando. No seminário. Tá namorando. Ah, é? Ele formou, acho que 1 ou 2 anos antes que eu, Júnior. Então você não teve que aguentar tanto assim, foi só um pouco. Não, foi só um pouquinho, então, tranquilo. Legal, querido. Matheus Canecim. Meu nome é Matheus, tenho 25 anos, sou casado, fui enviado pela Igreja Presbiteriana Betel de Indaiatuba e a partir desse ano agora estou servindo a Igreja Presbiteriana do Jardim Morada do Sol, também na cidade de Indaiatuba, junto com o reverendo Fabiano e também o seminarista Leandro, que é do 4º ano, estamos servindo lá. Eu tenho auxiliado o pastor em algumas questões de visitação, aconselhamento, pregações e também com aulas para os jovens. Joia. Obrigado, que animação, fala mais hein? alto. Que animação, Matheus. Podia falar mais alto para a gente ouvir. Vamos lá, pessoal. O pessoal está falando aí que não está conseguindo conhecer vocês aí, tá bom? É porque depois de 1 ano, praticamente, aí com esse negócio online, a gente até esquece, né, dos outros. Então é bom a gente se apresentar de novo. Miguel. Miguel tá por aí? Isso é brabo. Miguel conheci lá em Patrocínio. Isso mesmo. Boa, Miguel. O senhor está conseguindo me escutar direito? Obrigado, Miguel. Não, tá abaixo. Próximo, por favor. Isso era tudo que ele tinha para falar? Isso, obrigado. Então, eu sou de Uberlândia, enviado pelo Presbitério Pontal Trigo Mineiro, 5ª Igreja Presbiteriana do Pastor Lúcio. Hoje eu estou trabalhando na Igreja Presbiteriana de Lêmia Central, com o pastor Edson Duque. Sou casado com a Bianca, não tenho filhos, estou morando aqui em Campinas mesmo. Legal. Isso. Na sequência do Miguel aqui para mim, o Misael. Olá, professor. Boa tarde, tudo bem? Oi, Misael. Então, professor, chamo Misael, né? Sou natural de Grandes Rios, Paraná. Estou trabalhando na igreja de Cianorte, Paraná, a igreja que me enviou também para o seminário. Durante um tempo fiquei trabalhando na igreja de Rio Claro com o reverendo Célio, mas por conta da pandemia, preferi ficar aqui no Paraná mesmo, né? Perto da família. E sou solteiro ainda também. Parece que isso aconteceu muito, né? Tem muitos alunos que eu tenho percebido que voltaram, né, aí para fazer a aula de maneira remota e têm servido nas suas igrejas ou em suas regiões, né? Isso tem sido uma característica do tempo da pandemia. Legal. Obrigado, Rafael. Na minha sequência aqui agora, Paulo Sócio, tá acordado, Paulinho? Tô aqui, graças a Deus. Reza a lenda, geralmente você está dormindo, eu já ouvi isso por aí. É verdade? Muitas vezes. Mas só de manhã, de tarde pode ficar tranquilo. Então... cacaroto. Então,
Meu nome é Paulo Sossi, eu sou da Igreja Presbiteriana da Penha, aqui com a pastora Mauri. Estou solteiro atualmente, não estou procurando agora, né? Depois eu procuro. E estou servindo com os adolescentes, acho que é isso. O problema vai ser demorar a achar, hein, Paulinho? Dá um jeito, hein, cara? Não, achar vai ser difícil, mas aí é oração, né? Vamos ver. Ela orar pouco e eu orar muito. Escolheu esperar, né? Escolhi. Eu posso casar até os 35, na verdade, né? Então aí tá tranquilo. O cara depois vai passando muito tempo sem casar, vai ficando enjoado. O Nicolas tá aí? O Nicolas não falou ainda, né? Tô sim, professor, tô sim. Nicolas Gamer. Tá chique, hein, velho? Verão o ano todo aqui, professor. Verão o ano todo na Grande Itajubá. Grande Itajubá, sul de Minas. Sul de Minas, tá explicado, velho. Praia aí todo dia. Aqui direto, né? Pastor, eu fui enviado pelo presbitério de Itajubá também. Hoje eu tô trabalhando na igreja do bairro São João, uma cidade aqui perto. Tô namorando. Ela só não sabe ainda e não pode descobrir, senão termina. Ela termina, então mas de resto, estamos seguindo aí firme e forte. Vascão rebaixado, infelizmente. Mas tranquilo, a vida continua. Isso aí, futebol a gente já não brinca mais com esse negócio. Quando o ano que estava bom para mim, achando que agora com a Libertadores ia ser respeitado, a piada mundial voltou. Então, não tem copinha nem mundial, né? Tem que continuar. Isso aí. Senão ia perder a graça pro pessoal, não ia ter o que falar, né? A gente fez... Renato. Meu nome é Renato Miguel da Silva, sou casado com a Viviane. Eu sou aqui da Igreja Presbiteriana de Hortolândia, a primeira com o pastor Daniel Porto Séries, né? Sou do PCPN, então. E aí trabalho com os adolescentes aqui, junto com a minha esposa, e também sou conselheiro da equipe de música. Legal, também estive pregando aí pouquinho antes da pandemia. Cadê o Rogério? Rogério tá aí? Aqui, boa tarde, professor. Sou aqui de São Paulo, Igreja Presbiteriana da Penha, junto com Paulo, sócio aí, pastora Mauri, Juliano, sócio. Casado com a Daniela França, pai da Ana Beatriz, e trabalho ali no Ministério de Integração, na recepção de novos membros, classes. E é isso. Legal. Para mim aqui, eu acho que foi todo mundo, alguém de maneira involuntária foi omitido na distribuição da possibilidade de falar? Todos falaram? Acho que todos, né? Se alguém foi omitido, por favor, fale agora. O cálice para sempre, joia. Aqui na minha contagem, somos 30, então... Só que tinha um que estava 2 vezes, então, ao todo, tirando eu 29, tirando eu 28. Então, a gente está com a ausência de 2 alunos, né? Aí depois eu peço que vocês registrem lá a presença de vocês, como eu disse. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Deixa eu perguntar primeiro, Thierry, como é que ficou aqui? A gente agora está com um Zoom que não é mais aquele que é ilimitado, tem o tempo dos 40 minutos. Como é que funciona? 40 minutos, professor, depois ele corta. Pode ser que nesse primeiro dia hoje aqui, a ideia é a gente sempre estar mantendo menos que isso, até porque não faz sentido nenhum a gente ficar com a aula que vai online muito além disso, mas como hoje a gente teve a apresentação, pode ser que a gente se estenda mais uns 10, 15 minutos depois, aí se precisar a gente faz aquilo de cai e volta com esse mesmo link, né, Thierry? Tranquilo. Então, tá bom, então vocês já fiquem avisados aí. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim aí, para aqueles que não me conhecem, né, ou ainda não tinham estado comigo. Meu nome é Rodrigo, eu estou no Ministério Pastoral como pastor presbiteriano ordenado há cerca de 15 anos. A minha área de formação original é a área de comunicação, eu sou jornalista, sou casado com a Aline, eu sou pai do Gael, de 11 anos, e da Helena, de 1 ano e meio. Dentro dessa perspectiva ministerial, né, eu comecei meu ministério como pastor auxiliar em igreja aqui em Campinas, a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, servia lá também como secretário executivo do CTPI, que era o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. De lá eu fui plantar na Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, aqui na região de Campinas, e depois de organizada a igreja, depois de um tempo à frente,
já estava num processo aí de transição com o Carlos, que era meu pastor auxiliar, para que ele assumisse a igreja. Eu ainda fiquei 2 anos dividindo meu tempo entre Jaguariúna e a Chácara Primavera de novo aqui em Campinas, onde eu plantei o campo de Barão, que até o ano passado estava sendo pastoreado pelo Juliano, que foi pastor de vocês, eu que iniciei aquele campo. E depois eu fui dar continuidade aos meus estudos. Eu fiz o meu mestrado no Lancaster Bible College, da Pensilvânia, hoje uma instituição que é presidida pelo pastor Tommy Kids, que é aqueles que acompanhavam ali o CTP e tiveram a oportunidade de ver o Tommy algumas vezes. Então, eu fiz o meu mestrado lá na LBC, né, no Lancaster Bible College. Eu volto e dou continuidade aí no meu ministério, servindo a igreja, coordenando a área de comunicação da IPB, e depois à frente da Igreja Presbiteriana de Itatiba, uma igreja que eu fui para dar uma ajuda durante 4 meses, estava passando por um momento difícil, depois do afastamento do pastor, e Deus vai fazendo as coisas de tal maneira que eu não me imaginava revitalizando uma igreja de 135 anos na época, 134 anos na época que eu cheguei, e já tem ali 4 anos e meio que eu tenho tido a possibilidade de ver um novo movimento a partir daquela igreja, né? No que diz respeito à minha formação, depois do mestrado, eu comecei o meu doutorado numa parceria do RTS com o Mackenzie, lá no Andrew Jumper, já tem 4 anos, esse ano, se Deus quiser, eu consigo aí entregar a minha tese. Eu estou escrevendo sobre as mídias sociais como ambiente de disseminação da soteriologia reformada no Brasil, caminhando já para a conclusão, só falta entregar a minha tese. Eu, então, vinha servindo a IPB nessa área da comunicação. Eu já tinha trabalhado lá atrás, no meu tempo seminarista, em Luz para o Caminho, como jornalista e chefe de departamento de marketing. Em 2017, eu recebi, então, um telefonema me convidando para poder assumir essa área de comunicação da IPB. Foi um desafio muito grande, porque lidar com essa área, uma denominação tão antiga como a nossa, tem as suas peculiaridades, e foi um desafio grande. Eu lembro que quando eu cheguei, a única coisa de mídia social que a gente tinha era um Facebook que se atualizava a cada 3 meses, e foi um tempo grande até montar uma equipe, trabalhar algo que fizesse a diferença, e a gente conseguiu ver um movimento muito grande. E o ano passado, bem no meio da pandemia, eu recebi o convite, então, para assumir a nossa autarquia, né, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, hoje o órgão da IPB responsável por toda a área de evangelização e comunicação da IPB, como seu executivo. Então, eu tenho tido aí um novo desafio desde junho do ano passado como executivo da PECOM, né? A PECOM, como vocês já devem saber aí, tem estado envolvida, né, com todas as iniciativas de evangelização, a partir de congressos nacionais e regionais, impactos evangelísticos, né, distribuição de panfletos, bíblias, né, para as igrejas, além de vários outros projetos na área da comunicação. É de nossa responsabilidade tudo que diz respeito à comunicação da IPB, inclusive nossas mídias sociais, né, e outros direcionamentos. Então, tem sido um desafio aí conciliar essas coisas. A minha área é essa, é a área da missiologia, a área da evangelização, a área da plantação e revitalização de igreja, a área da pregação. Então, tenho servido a nossa denominação, né, ao longo aí desse tempo de ministério dessa maneira. Tenho tido a oportunidade, então, por conta dessa minha posição, de me envolver com alguns programas de TV, de rádio, de internet, né? Hoje eu apresento o programa do Cada Dia, que é o nosso devocionário, que vai ao ar no YouTube da Luz para o Caminho, todo dia de manhã, e no IGTV da nossa denominação. Hoje apresento, junto com o reverendo Hernandes, nosso programa de TV em rede nacional, que é o Verdade e Vida, que vai ao ar todo sábado na Rede Bandeirantes, às 12h30, e tenho a cada dia aí buscado me esmerar para poder servir de maneira mais efetiva, e também compartilhando, né, aqui no SPS, um pouquinho daquilo que eu tenho vivido e aprendido. E é o que eu queria dizer para vocês logo nesse primeiro dia, é que o meu entendimento, né, de estar do lado de cá
da câmera, né? Antes poderia dizer do lado de cada mesa, mas do lado de cada câmera em relação a vocês é por ter vindo ao seminário talvez há mais tempo que vocês e especificamente por Deus ter traçado o meu caminho em outro momento daquilo que Ele está traçando para vocês, mas eu já os enxergo, né, como colegas, né, principalmente no desafio do 3º ano, o ano mais duro do seminário. Não sei se a pandemia muda um pouco isso, né, mas geralmente é o ano mais árduo, e eu peço a Deus que Ele esteja, durante esse período, acima de tudo, aquecendo o coração de todos vocês. A gente vai trabalhar aqui, né, na linha da evangelização, e eu tenho o entendimento de que a nossa disciplina, ela tem talvez uma importância maior do que a gente imagina quando chega no seminário, né, e o que eu quero é exatamente manter o coração de vocês aquecido, né, em relação a isso, para que vocês possam perceber que a área da evangelização ela não é uma área desassociada do pastoreio, do aprofundamento teológico e de outras áreas, muito pelo contrário, né? Ela é uma área que está conectada e é imprescindível para tudo isso. Então, a gente vai caminhar bastante aí nessa direção, tá bom? Creio que a maioria de vocês entrou lá no Classroom. Vocês vão perceber que a nossa aula vai ser muito ditada pelo que está lá, né, os slides, como eu disse, a nossa linha de presença, e eu coloquei lá o conteúdo programático, né, eu não sei se todos conseguiram já ter acesso, ali tem a dinâmica de todas as nossas aulas que nós teremos no semestre, e tem também a dinâmica das nossas avaliações, né. Então, vocês vão perceber, ao olhar lá para o conteúdo programático, que nós temos 3 avaliações, né? Então, uma delas é a avaliação dos conteúdos dados em sala de aula, né? Que é a nossa prova final, já tem até data marcada, né? Que está aí meados de junho. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso até lá, mas provavelmente a gente vai fazer um fórum ou alguma coisa aqui mesmo, no dia, né, juntos. Então, ali está para vocês aguardarem as instruções, mas a data já está lá estabelecida. Vocês têm também uma resenha crítica, e aí sempre surge aquela pergunta, professor, cada professor entende resenha de uma maneira, o que o senhor espera de nós, né? Eu não quero simplesmente que você me conte os livros, eu já os li, né? Eu quero simplesmente ter uma noção de que você também leu, mas eu quero que você apresente 3 coisas principais além, né, daquilo que você viu ali, desse relato que me mostra que você leu, que talvez pode acontecer em 2, 3 parágrafos apenas. Mas eu quero que você aponte criticamente pontos positivos, coisas que você concorda, que você acha interessante, e pontos negativos, que você acha que não cabem, ou que você até mesmo discorda, explique por quê. E quero que, na sequência, você fale da aplicabilidade disso no seu ministério, como que você pode aplicar algum daqueles conceitos ou a ideia geral daquele livro que você teve acesso no seu ministério, tá bom? Então, é bem simples assim, não tenho expectativa de muitas páginas, né? Eu quero aí, na casa de 3 páginas, tá mais do que bom, não precisa passar muito disso. E aí, talvez, o trabalho mais diferente é o projeto de evangelização. E esse projeto de evangelização, ele surge aqui na minha disciplina por perceber, trabalhando muitos anos, né, na área de plantação de igreja e hoje, né, na autarquia da nossa igreja que cuida da evangelização, a dificuldade que nossos pastores têm em elaborar projetos, né? Então, a gente vinha, eu tive experiência lá atrás, em que o pessoal vinha a pedir dinheiro para a igreja ou alguma organização que eu estava ligado para a plantação de uma igreja. Eu falava, legal, e manda o projeto. E aí a dificuldade de fazer isso, de colocar no papel aquela ideia, os passos, o processo, né, era sempre muito notório entre os pastores. E hoje na APECOM, onde a gente também trabalha a partir de projetos, a gente percebe que às vezes as pessoas têm algumas intenções boas, louváveis, mas quando a gente pede, então organiza lá as ideias para a gente poder efetivamente até mesmo te apoiar, mas é uma dificuldade muito grande que os pastores têm. Então, eu quero já desde de um seminário preparar vocês a lidar com isso, com o preparo de projetos. Quem sabe aí vocês não fazem um projeto
tão bem bolado, tão legal, que eu levo lá para a PECOM para a gente poder, né, financiar esse projeto. E aí, em relação ao projeto, eu postei para vocês um modelo feito por um aluno ano passado, né, o Oswaldo, e eu quis colocar esse projeto porque depois que ele apresentou na disciplina, ele até colocou em prática, né? A ideia era fazer lá um perfil onde estaria trazendo conteúdo evangelístico, né, na internet, e eles colocou isso em prática, né, com a ajuda de colegas de sala, como ele mesmo diz no projeto, e como foi um projeto que prosperou, que foi para frente, que se tornou uma realidade, é o que eu espero do projeto de vocês, né, que esse projeto venha a se tornar realidade, eu quis colocar para vocês apenas como um direcionamento, para que vocês tenham uma ideia a respeito disso, tá bom? Dúvidas, perguntas a respeito do modus operandi aí do nosso curso? O livro da resenha, vocês têm 3 possibilidades, está lá no conteúdo programático, se vocês abrirem lá o conteúdo programático, na parte ali da avaliação, ainda na primeira página, né, depois da avaliação de conteúdos e do projeto de evangelização, vem resenha crítica de um dos livros a seguir. Então, eu dei 3 possibilidades, você pode escolher qualquer um desses 3, você fique à vontade para escolher, para fazer a sua resenha crítica. Então, o primeiro é evangelização, como criar uma cultura contagiante de evangelização na igreja local, um livro do Max Stiles, que faz parte daquele conjunto lá de livros das 9 marcas. Outro nessa mesma direção é o livro do Greg Gilbert, O que é o Evangelho, e muito parecido com essa visão de explicação do Evangelho, tem um pouquinho mais... talvez aí nem tão antigo, né, tem outros mais antigos, mas um que mais antigo entre eles, aí 2011 no Brasil e um pouquinho mais de tempo, que é o livro do Dr. David Nicholas, O que Fizeram do Evangelho. O Dr. David Nicholas foi alguém que teve uma influência muito grande no meu ministério, a primeira igreja na igreja que eu plantei, meu primeiro projeto de plantação foi com o apoio de uma igreja americana, a Spanish River, uma igreja que teve uma influência muito grande na cultura de plantação de igrejas, investindo na plantação de igrejas muito fortes. Ele plantou essa igreja e depois investiu na plantação da igreja presbiteriana Redeemer, do Tim Keller, na igreja presbiteriana Perimeter, do Rand Pope, a igreja Mars Hill, lá do Mark Driscoll, lá atrás, teve o apoio financeiro, né, da Spanish River. Eles nos apoiaram no projeto lá de Jaguariúna, e ele foi alguém que muito influenciou o meu ministério por essa visão da importância da pregação do evangelho, né? Então vocês vão perceber que o primeiro livro tem mais a ver com essa questão da cultura da evangelização na igreja, e os outros 2 têm mais a ver com o conteúdo, né? Tanto o livro do Dr. Nicholas quanto o livro do Greg Gilbert são livros que trabalham mais a questão do conteúdo do evangelho, que para mim é fundamental. Se a gente vai falar da evangelização, se a gente não estiver preparado em relação ao conteúdo, a gente vai ter problema lá na frente. Então vocês fiquem muito à vontade de escolher o livro que tiver mais fácil aí de acesso a vocês, às vezes vocês já têm, alguns desses vocês encontram lá no Kindle, para quem assina o Unlimited do Kindle. Eu acho que o livro do Greg Gilbert até está liberado, tem gente que já está até com o livro na mão aí, mostrando. Então, escolha qualquer um dos livros aí, o que vocês acharem, né, melhor para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Professor Eduardo aqui, o senhor falou que na resenha precisa ter pontos positivos e negativos aí, né? É possível a gente fazer só com pontos positivos também? Porque às vezes a gente tem dificuldade de discordar do autor ali, né? Pode, se você gostou de tudo, pode gostar, não tem problema nenhum. Como você pode ter só pontos negativos. Você pode falar assim, professor, esse livro que o senhor escolheu foi uma porcaria, só tem ponto negativo. Por isso que é crítica, por isso que a resenha é crítica. Então você pode, com tranquilidade, aí, expressar sua opinião. Eu só espero que você expresse o porquê, né, que você concorda e o porquê que você discorda. Aí é crítico. Só dizer assim, não, eu concordo com tudo, por que você concorda? Ou por que você discorda? É só isso que eu quero, a capacidade de vocês de, né, ter um olhar mais crítico para aquilo que vocês vão ler. Tá bom? Obrigado. Oi? Não, eu, Hudson.
Eu gostaria de você me explicasse mais a respeito desse projeto. É que eu tenho 2 perguntas a ser feitas, né? A primeira é se o senhor vai nos ensinar a formular um projeto do zero, né? Para aqueles que chegaram agora de paraquedas, né? Como eu. Se o senhor vai ensinar, vai passar, sei lá, algumas dicas, né? E o segundo é se o senhor vai aceitar um projeto já em andamento. Porque, como eu falei, né, eu trabalho com os jovens aqui da minha igreja, e aí a gente criou um perfil no Instagram voltado para o público jovem, né, tanto da igreja quanto da região aqui. A gente tem trabalhado, né, a gente vai dar o início, né, nos trabalhos com postagens, com marcação de reuniões, enfim, de encontros, para ser algo discipulador e algo também evangelizador, né? E eu não sei se projetos já como esses servem ou não, tem que ser algo do zero. Eu acho que serve desde que você me apresente, né, os passos daquilo que vocês pensam. Eu não sei se vocês, quando pensaram, geralmente não se faz isso, né, quando a gente inicia alguma coisa, a gente não tem alguns passos muito claros de processo aonde a gente vai chegar, qual é o nosso objetivo. Eu não sei se vocês fizeram isso dessa maneira, mas talvez você pode pegar como ponto de partida essa ideia que vocês tiveram e você sentar agora para pensar de maneira, né, mais objetiva a respeito do projeto. Olha, a gente quer atingir esse público, a gente tem esse objetivo de atingir tantas pessoas, a gente quer, né, com esse perfil, gerar isso, aquilo, outro. Eu preciso, né, para esse perfil funcionar, de alguém que trabalhe no design, de alguém que gere conteúdo, de alguém que faça isso. Essas pessoas serão voluntárias ou não, a gente precisa contratar alguém para poder fazer isso. Eu quero que você pense o todo do projeto, né? E como eu disse, o modelo do Oswaldo, que eu passei para vocês aí, é um modelo bem legal de referência, porque ele pensa as fases, né, e tudo direitinho, ele fez de uma maneira muito bem elaborada. Então, pode ser uma referência. Por favor, né, não pensem porque, né, eu hoje sirvo nessa área da comunicação e porque eu dei um exemplo nessa área, que é só isso. Não, pode ser, posso depois trazer outros modelos, mas assim, escolinha de futebol para criança, projeto de reforço escolar, mas que tenha, né, uma perspectiva evangelística, tudo isso é possível dar impacto evangelístico. A minha ideia é alugar um caminhão, ir lá para o sertão, sei lá, da Bahia ou da Paraíba, e nas minhas férias, e aí a gente vai fazer um evangelismo itinerante de cidade a cidade, sei lá, o que você propuser, né, desde que esteja bem trabalhado, com processos, com fases, com gastos, com recursos humanos e financeiros que você vai precisar. Então, eu quero só ver a sua capacidade de organizar essas coisas. Sobre a gente explicar um pouquinho mais sobre isso, vamos ver se a gente consegue, né, dentro da dinâmica, né, do nosso curso, talvez aí até conseguir o dia, se a gente conseguir caminhar legal aí online com o nosso conteúdo, eu separar um dia até para trazer para vocês alguém, né, bom dessa área de gestão de projetos, que os ensine, né, talvez a como construir isso do zero, né, talvez possa até ser uma ideia legal da gente ter uma atividade extra classe aqui, a gente continua conseguindo caminhar direitinho com o nosso conteúdo, tá bom, Hudson? O fato de nós sermos eleitos de Deus, né, do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o que isso efetivamente deve gerar em nós, porque o grande problema que eu tenho observado é que durante muito tempo a gente se contentou em ser aquilo que eu costumo chamar de a igreja do ônibus, né? Eu sempre brinco com essa terminologia, não sei se vocês conhecem a igreja do ônibus, mas ela funciona mais ou menos assim. O pastor é motorista, ele sabe o caminho do céu, né? O tesoureiro da igreja é o cobrador, recebe o dízimo todo mês, que é a garantia ali de que a pessoa vai continuar dentro do ônibus. Os vidros estão fechados, o ar-condicionado está ligado e o Ministério de Louvor está cantando Caminhando Voo para Canaã. Se você não vai, problema seu, né? E a gente não está nem aí para aquilo que está acontecendo do lado de fora, né? E muito menos com as pessoas que estão do lado de fora do ônibus.
E eu queria compartilhar algo com o pessoal do meu ministério. Eu estava logo no início, né, do meu ministério, acho que no meu primeiro ano como pastor ordenado, iniciando o projeto de plantação, e eu estava numa conferência e o palestrante era o reverendo Randy Pope, lá de Atlanta, né, pastor da igreja presbiteriana Perímeter, que é muito conhecido aqui no Brasil mais pela área do discipulado, né, do Life on Life. Tem um livro interessante dele publicado pela editora Ultimato, né, o discipulado na igreja local, vale a pena vocês lerem. E o Randy, então, estava falando, e ele tinha um flip chart atrás dele, aqueles cavaletes, né, com papel, onde ele ia desenhando. Daí ele fez um desenho mais ou menos parecido com esse que tem aí nos slides que eu mandei para vocês, né, onde ele desenha uma pessoa e ele diz, olha, as pessoas estão vivendo as suas vidas do lado de fora das nossas igrejas, tentando encontrar sentido, significado, e elas têm uma grande angústia, um grande vazio, uma grande busca, né? E aí eu falo para vocês que a gente entende o que isso significa quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz que o próprio Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade, mas o ser humano não consegue entender muito bem o que isso significa, então ele passa a buscar em várias esferas algo que possa trazer essa plenitude, preencher esse vazio, trazer algum tipo de significado. Então, ele passa a acreditar, por exemplo, que o grande problema da vida dele é a falta de dinheiro. Ele fala assim, o problema, pastor, é que o mês tem 30 dias, mas meu salário acaba no dia 15. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser uma pessoa completa e realizada. E o cara começa obstinadamente, né, a fazer algo para ganhar dinheiro, e aí, quando ele começa a ganhar, ele começa a perceber que isso é insuficiente. Que nem quando perguntaram para o primeiro bilionário norte-americano, John Rockefeller, de quanto dinheiro bastava, e ele respondia, só um pouco mais. Quanto mais você tem, um pouco mais você precisa, um pouco mais você quer, e esse negócio se torna, né, como que uma bola de neve. Mas isso pode ser uma verdade também no sucesso, né, profissional, na posição que a gente vai alcançar no nosso trabalho. Quando eu chegar nessa posição, eu vou ser realizado, e a gente começa a workaholicamente trabalhar acreditando que isso vai trazer essa satisfação, ou até mesmo no sucesso acadêmico, né? Alguns pensam que no dia que passar no vestibular, e muitos dos jovens que vocês pastoreiam acreditam nisso, que no dia que eles passarem no vestibular, eles vão ser plenamente felizes, e aí a vida deles estará realizada, e eles vão perceber que isso não é verdade, e aí vai à faculdade, vai ao mestrado, doutorado, segundo pós-doc, e a sensação de que está faltando alguma coisa continua, mas aí tem aqueles que vão dizer, não, professor, mas a questão são os relacionamentos, né? O meu grande problema, né, e tem alguns dos nossos colegas presentes aqui que talvez pensem assim, que no dia que encontrar a princesa encantado, né, a princesa encantada, e algumas meninas pensam que quando encontrarem o príncipe encantado, viverão felizes para sempre, como nos contos de fada, né, nos seriados e nos filmes hollywoodianos e nas novelas da Globo. A grande questão é que depois da lua de mel, o príncipe vira sapo, a princesa perereca, as coisas não acontecem como imagina, acha que o problema é simplesmente a pessoa, e está no segundo, terceiro, quarto casamento tentando encontrar essa mesma satisfação e não consegue encontrar. Ou seja, há uma impossibilidade, né, disso acontecer. Mas aí, naquela ocasião, o Randy Pope, ele desenhou uma cruz no centro, e ele dizia, né, que ali é onde a pessoa, de fato, encontraria essa plenitude, e eu costumo dizer, usando esse texto de Eclesiastes 3:11, se o nosso coração anseia pela eternidade, eu me lembro de uma passagem bíblica, no momento em que Jesus estava talvez no auge mais popular do seu ministério, as multidões o seguiam, ele multiplicava pães e peixes, curava as pessoas, e então, de repente, parece que ele começa a mudar um pouquinho o rumo daquela prosa, a ser mais contundente no seu ensino, falar coisas do tipo, cada um tem que pegar a sua cruz e me seguir, vocês vão comer do meu corpo, vocês vão beber do meu sangue, né? Acho que é uma época que Jesus estava lendo muito Crepúsculo, um papo meio vampiresco, e de repente o pessoal começa a sair dali, a abandonar
E ele olha então para os discípulos mais próximos e diz: e vocês não vão embora? Se correr agora ainda dá para pegar a van da esquina. E aí Pedro vira para Jesus e diz: mestre, mas para onde nós vamos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Ora, se o coração do ser humano anseia pela eternidade, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. E isso, então, traz, de fato, sentido, significado, relevância, né, para a vida, para a existência humana. Né? Então, de fato, nós compreendemos, entendemos isso pela revelação do Espírito Santo. Ora, a grande questão é que o evangelho é algo bem simples, e é para ser, para que, de fato, né, as pessoas mais simples possam ser impactadas por ele no momento que o ouvem, e às vezes a gente se acostuma com o evangelho. Tem uma frase de uma poetisa mineira chamada Adélia Prado, onde ela diz: de vez em quando Deus me tira a poesia, eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, até sobre pedra. Já visto, tinha uma pedra no meio do caminho. Mas ela fala dessa rotina de se tornar costumaz e perder aquele encanto. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes, para pessoas que estão nas nossas igrejas há muito tempo, o evangelho também perde esse encanto. A gente olha para o evangelho e tudo que a gente vê, é o evangelho. Essa história, eu já sei, essa história, eu já ouvi várias vezes, essa história de como o pecado entrou na história da humanidade, como Jesus teve que entrar e morrer por conta do pecado, essa parte eu já sei. Então, eu preciso de aprofundamento, e muitas vezes isso é entendido de uma maneira equivocada, né? Porque não é um aprofundamento no evangelho, mas é um aprofundamento fora do evangelho, porque aí a gente passa a procurar, né, coisas que a gente acha que são imprescindíveis para o desenvolvimento da nossa fé, né? Qual a classificação geológica da pedra que Davi usou para acertar a cabeça de Golias, né? Ou a gente até gosta de gastar aí, né, muitas horas discutindo de fato qual o número verdadeiro de autores do livro de profeta Isaías, 2, 4, 8, 16, 32, ou nenhuma das alternativas, ou até mesmo a gente senta com o livro de Apocalipse e começa a fazer um monte de conta e a gente fica que nem uma besta tentando encontrar a besta, né? E às vezes a gente acha, né, que isso é aprofundamento. E na verdade isso só nos distancia do evangelho, nos deixa anos-luz de distância das pessoas que estão do lado de fora das nossas igrejas, e que tudo que elas precisam é o evangelho. Então a gente precisa ter esse entendimento, né, de que as pessoas necessitam, elas precisam do evangelho. Uma outra coisa que é importante a gente falar nesse início aqui é o conceito de missão, né? A gente está numa disciplina de evangelização, vocês estão no seminário, e infelizmente, muitas vezes, quando a gente pensa na terminologia missionário, né, no termo missionário, a gente pensa em alguém que não sou eu fazendo alguma coisa que não é aqui, né? Então a gente pensa em missionário, é aquele que está lá na África, está entre os ribeirinhos, entre os indígenas, para algum lugar em algum país distante, e a gente não pensa na missão, né, ao nosso redor, né, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, né? Talvez o que o Leslie Newbigin, que é alguém que talvez vocês tenham ouvido já bastante aí nas cadeiras do seminário, e que foi um missionário que teve uma participação muito efetiva na Índia, e quando ele volta para a Inglaterra, ele diz: enquanto a gente estava evangelizando o mundo, a Europa, o mundo ocidental, os Estados Unidos foram paganizados, e ele é talvez aí a grande referência daquilo que depois passou-se a chamar de teologia missional, né, de ter o entendimento de que a missão é para nós, é para a igreja local, é algo que é fundamental dentro das nossas discussões aqui. E aí a gente precisa ter uma mudança de paradigma, né? A questão de entender, né, que hoje em dia as pessoas, elas não estão mais tão abertas à questão do conceito, mas sim à questão de processos, né? E a gente precisa entender a evangelização como processo. Eu tenho uma certa dificuldade, e eu confesso para vocês, eu não acho que isso é errado, mas existem algumas técnicas de evangelização, né? Aquelas coisas do evangelismo explosivo, né, do evangelho em suas mãos, que são legais no sentido de conteúdo do evangelho, mas eu tenho dificuldade com aquela ideia de assim, você para na frente da pessoa e você só sai de frente dela na hora que ela aceitar Jesus, né?
E eu acho que é complicado isso no nosso tempo, porque eu acho que as coisas, né, e Deus faz isso a partir do tempo, de maneira muito processuais, porque nós vivemos em uma geração que ela não se rende, talvez, da mesma maneira que outras, logicamente a conceitos, porque em uma geração, em um tempo, em uma época muito mais cartesiana e racional, as pessoas se rendiam logicamente a conceitos. Vocês devem se lembrar, alguns de vocês devem ter lido ou visto algum vídeo de grandes evangelistas. Eu tive uma vez o privilégio de visitar lá o museu do Billy Graham, no Eton College, em Chicago, e aí você chega lá e vê aquelas fotos, aquelas imagens, aqueles vídeos, 250 mil pessoas, ele apresentando o evangelho, e aquelas pessoas ouviam, né, aquele conceito sendo apresentado, elas se rendiam àquele conceito, saíam dali e procuravam, né, uma igreja evangélica perto delas. E às vezes a gente pode questionar, será que hoje nós não temos grandes evangelistas, grandes pregadores, né, como o Billy Graham? Eu não acho que essa seja a resposta. Eu acho que as pessoas do nosso tempo, elas não se rendem tão imediatamente à lógica de um conceito. Eu acho que por isso, e antes de você ficar maluco com o que eu vou falar e sair dizendo que eu não disse, eu acredito que hoje, antes das pessoas se renderem, se converterem aos conceitos, elas se rendem, elas se convertem a pessoas. Elas ouvem aquilo que você está dizendo, elas olham para a sua vida, elas percebem o seu comportamento, elas veem como você se interessa por elas, e aí sim ela vai passar a estar disposta a ouvir aquilo que você tem para apresentar, e aí sim entender aquele conceito que você está apresentando, né? Então, eu acho que essa é uma questão que muda um pouco, né? Por isso que, se você pegar uma pessoa que talvez está na sua igreja há muito tempo, você chega lá para o seu Joaquim, como que o senhor foi alcançado pela graça? Como o senhor veio a Jesus, seu Joaquim? Ele vai dizer, meu filho, no dia 13 de abril de 1962, eu fui visitar a minha irmã lá em Caixa Prego do Sul. E aí eu fui na igreja presbiteriana batista metodista do sétimo dia, o reverendo José Guilherme Silvério da Silva Pires Campos Flores estava pregando o texto de Lucas 15, e no momento que ele falou do filho perdido que voltava para casa, eu fui impactado, naquele momento eu me rendi, aceitei Jesus, vim para a igreja, nunca mais saí. Talvez se você perguntar para alguém que está na sua igreja há 6 meses, né, como isso aconteceu, ela vai te dizer, mas o que exatamente você quer saber? Você quer saber o dia que eu vi a igreja a primeira vez? Ou o dia que eu assisti a live da igreja a primeira vez? Você quer saber do dia que eu fui batizado? Você quer saber o dia que eu ingressei na sala de catecúmeno? Você quer saber o dia que eu comecei a servir em algum ministério? O que você exatamente quer saber? Porque na cabeça dela isso é tudo um processo que culminou em agora ela poder dizer, eu sou um discípulo, eu sou uma discípula de Jesus. Então nós precisamos entender esse momento que nós vivemos. A gente vai ter uma aula especificamente sobre a evangelização para o mundo contemporâneo, e eu não tenho nenhuma pretensão de dizer, esse tempo é melhor ou é pior do que outras épocas. Eu só quero dizer, ele é diferente, a gente não foi chamado para pregar o evangelho nem no século XVI, XVII, nem no final do século XX, nós fomos chamados para pregar o evangelho nesse tempo, para essa geração, então nós temos que entender um pouquinho mais isso. E aí eu já caminho para o final, né, dessa minha fala e abro para as perguntas, apresentando 2 definições sobre evangelização. A primeira vem do Comitê para Evangelização Mundial, né, que tem trabalhado a lógica da evangelização de muitas das agências missionárias no mundo. Depois eu vou ler aquilo que eu, né, tenho classificado e aquilo como eu tenho, né, dado como definição de evangelização, de evangelizar, tá bom? Então eu vou ler a primeira para vocês, aí eu quero ouvir de vocês se tem alguma coisa que está estranha. Segundo o Comitê para a Evangelização Mundial, a natureza do evangelismo é oferecer às pessoas uma oportunidade válida de aceitar Jesus Cristo. O alvo do evangelismo, então, é persuadir homens e mulheres a aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, servindo-o dentro da comunhão da sua igreja. Isso é o que o Comitê para a Evangelização Mundial trabalha, e talvez vocês já tenham percebido que por razões lógicas e teológicas eu tenho alguma dificuldade com essa definição, essa visão de uma mera
persuasão, para mim, ela não soa como algo que completa aquilo que as escrituras me ensinam. Então, deixa eu trazer um pouquinho da minha definição, daquilo que eu entendo, né, como evangelização. Evangelizar seria se relacionar com pessoas de forma a apresentar, através de ações e palavras, a oportunidade para a compreensão do Evangelho, que se dá única e exclusivamente por intermédio do Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesse sentido, nós cremos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então nós precisamos sim evangelizar, é por meio da pregação do Evangelho que as pessoas serão alcançadas, mas isso se dará por intermédio da ação do Espírito Santo. Por que que eu acho que isso é fundamental de ser trabalhado? Porque, acima de tudo, é libertador. Talvez muitos de vocês lutaram com isso, tendo que ouvir algumas perguntas que alguns presbitérios ainda fazem. Quantas pessoas você levou para Jesus antes de ir para o seminário? E eu espero que você tenha dito nenhuma, porque você não levou ninguém, né? Quem de fato fez foi o Espírito Santo. Agora, você, espero, tenha sido um instrumento na vida de muitas pessoas dentro desse processo para que o Espírito Santo de fato a convencesse do pecado, da justiça e do juízo. E eu não acredito, como eu disse, que isso é fruto de uma pessoa só, eu acredito que isso é fruto de um processo, de situações, né? Então, por isso eu me sinto impelido a evangelizar e a compartilhar a todo tempo, não porque eu tenho a pretensão de ter números numa caderneta dizendo, olha, eu levei 428 para Jesus, não, mas porque em todo tempo eu posso ser, ainda que assim, um pedacinho daquela jornada que o Espírito Santo está agindo na vida daquela pessoa, usando para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e está se utilizando de mim como instrumento, como ferramenta, para aquele que é o objetivo dele. Então a gente tem que estar aberto a ser isso, a fazer parte disso o tempo todo. E eu entendo que pensar assim muda totalmente a nossa maneira de entender a evangelização. Bom? E aí, para a gente caminhar já para o fim, como eu disse hoje, a gente foi um pouquinho além, a ideia é a gente não chegar aos 40 minutos, mas a gente teve a apresentação, minha e de vocês, do próprio curso, né? Então, só para a gente encerrar, deixa eu ouvir as considerações e participações de vocês a respeito, né, daquilo que eu disse aí por último, da nossa aula de introdução. Fiquem à vontade para poder contribuir. Um de cada vez. Bom, professor, eu acredito que quando você deu esse novo significado, pelo menos para mim, sobre esse efeito da evangelização, né, de algumas pessoas que, pelo menos no passado era assim, né, de colocar no caneta de papel quantas pessoas você trouxe para Jesus, acho que isso realmente tira o peso da pessoa que está evangelizando, né, porque ela acha que se ela não colocar a pessoa ali de cara para o Espírito Santo, né, se trazer ela para Jesus, ela está errando, ela está pecando em alguma coisa, enfim, isso acaba se tornando um fardo para a pessoa que está evangelizando, né? Então, quando você falou, e a amiga estava falando, eu estava lembrando de episódios na minha vida onde eu falei com pessoas que nunca tive mais contato com elas acerca da palavra de Deus, acerca de alguma coisa relacionada a Deus, assim, e eu não sei qual foi o fruto daquela palavra no coração daquela pessoa hoje, eu não sei como é que ela está hoje. Então, aí eu, assim, por não saber, eu considero ela como alguém que eu trouxe para Jesus ou não, enfim, eu coloco ela lá na caderneta, eu não coloco, é meio complicado, né? Então, nosso papel é pregar, é ensinar, falar e tudo mais. O que vai acontecer com aquilo que a gente fala não está nos nossos ofícios, né? Cabe ao Espírito Santo trabalhar. E se ele vai trabalhar naquele momento ou daqui a 10 anos, então, assim seja, sabe? Acho que tira um pouco o peso, torna mais leve e menos burocrático esse processo de evangelização. Se torna algo até mais prazeroso, vamos colocar assim essa palavra, porque você fica tranquilo, você fala, se você, claro, confiando no que o Espírito Santo pode fazer, né, mas você não fica doido para botar aquela pessoa no seu caderninho lá e se gabar daquilo, né? Porque eu já presenciei pastores se gabando de quantas pessoas tinham trazido para Jesus, né? E até um comentário rápido, né? De uma pessoa que ele tentou evangelizar, a pessoa não aceitou Jesus, veio a falecer dias depois, ele comentou que aquela pessoa estaria no inferno lembrando dele, né?
Então, assim, é algo bem doido, né, de se ouvir e de se levar para o púlpito, enfim. Essas situações, como o senhor estava falando, né, que traz um pouco de clareza nesse processo todo da evangelização. Legal, Edson. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Reverendo, eu achei muito interessante a colocação do senhor. É o Luiz. Oi, Luiz. Eu achei muito interessante a colocação do senhor e eu vejo que o caminho é exatamente esse. Porque, principalmente nessa época que a gente tem vivido, há alguns anos eu tenho percebido que muitas bandeiras têm sido levantadas, né? Mas o povo crente tem ficado meio quieto demais, né? Não tem levantado talvez a sua bandeira, né? E porque soa ofensivo hoje você falar isso, né? Você está tirando, de certa forma, a liberdade do outro, falando assim, olha, você precisa se render ao Senhor, né? Mas quando a gente passa a compreender que é através do relacionamento que a pessoa vai conhecer você e através de você ela vai conhecer o Senhor, fica mais fácil de entender esse processo, né? Legal, a gente vai ter em uma das nossas aulas, a gente vai trabalhar muito essa questão do relacionamento, dessa questão da pessoalidade, algumas dicas que eu tenho dado, né, nesse sentido. Acho que vai ser bem legal para a gente falar sobre isso, Luiz. Boa contribuição. Mais alguém, pessoal, antes da gente encerrar aqui? Eu só queria falar, Cleverson, professor, Oi, Cleverson. que a pandemia gerou vários tipos de pensamento em nós com relação à evangelização e à igreja, né? E até por causa do tanto de mídias sociais que nós tivemos que usar, mudar, acrescentar e aí colocar, né, um pouco mais de força nisso, mudou muito, né? Mudou muito todas as coisas. Mas eu vejo também como uma preocupação como que nós aqui vamos lidar com essa mudança, sendo que muitas das vezes nós temos barreiras contra isso dos nossos próprios pastores, às vezes, né? Ou de pastores mais antigos. Como que a gente vai lidar com isso, ajudando eles, né, a entenderem esse processo, né? Porque eu vejo por mim aqui mesmo, no domingo está sendo um estilo culto, e no sábado com os jovens totalmente diferente, né? E aí está tendo uma certa, não divisão, mas um problema, assim, realmente de levar as duas coisas juntos, né? O pessoal tem visto essa diferença. Aí como que a gente vai lidar com o sistema, com o estilo de culto, pregação e evangelização, né? Porque antigamente nós íamos para a rua e fazíamos teatro na rua, entregava panfleto, e hoje está bem diferente, né? Hoje a gente consegue entregar panfleto, a gente consegue fazer muita coisa também por meio das mídias, sem saturar, tá, gente? Exatamente. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas um grande problema foi a saturação, né? Eu recebi a ligação de pastor cada 5 minutos no início da pandemia, pedindo socorro, até por causa da PECOM, e uma coisa que eu comecei a perceber é que aqueles, principalmente que não usavam, né, começaram a olhar para... eu fazia a reunião de oração na terça-feira, e aí aparecia 2 pessoas, eu abria aqui no Facebook, tinha gente tinham 6, ou já era mais que o triplo, né? Então o cara começou a falar, eu tenho que fazer isso todo dia. Então o cara começava a fazer live de segunda, que ninguém aguentava mais. Aí o pessoal me perguntava, qual que é o número correto? Eu falei assim, quantas atividades você tem na igreja? Você tem culto de manhã, no domingo, escola dominical, e um culto de quarta-feira? Segue durante a pandemia que não pode reunir a igreja com essas programações. Você vai mudar o estilo, mas não tem para que você encher as pessoas, porque elas vão se cansar, e foi o que aconteceu. Muita gente se cansou ao ponto de não querer ver nem as de domingo mais, né? Então a gente vai ter que ter muita sabedoria, eu acho que a gente vai ter muito tempo para conversar sobre isso. Eu acho que esse espaço aqui vai ser muito legal para ouvir um pouquinho da experiência de vocês também, né? Eu acho que tem sido muito legal, e acho que vocês que estão aí em formação podem ajudar, né, principalmente pastores mais experientes e maduros a lidar com isso, né? Eu tenho visto isso, né, nas mídias, mais recentemente lá, não sei quem já está no Clubhouse, mas eu tenho sido convidado para participar de várias salas falando, né, sobre essa questão do uso das mídias e tudo mais, e como eu acho que vocês podem efetivamente apoiar aí, né, pastores que já estão aí no caminhar há
há mais tempo, a repensar alguma coisa, aquilo que a própria pandemia gerou a possibilidade, igrejas, conselhos que sempre viram um gasto desnecessário investir na tecnologia e que agora resolveram comprar equipamento e tudo mais. Então há uma mudança de paradigma e a gente precisa interpretar, é novo para a gente, qualquer tentativa de definir, esse caminho é desse jeito agora, a gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo, né, a lidar com isso e ver como vai ficar. Bom? Mais alguém aí? Reverendo. Oi, quem fala? Vou ser bem rapidinho. Vai lá, Daniel. Que eu achei muito interessante o que o senhor falou sobre os relacionamentos e não mais a questão de um evangelismo parando as pessoas como se fosse um vendedor ambulante, né? Mas sim através de relacionamentos e contato. E acho que a pandemia tornou isso bem nítido, né? Porque a experiência que eu tenho aqui na Jardim é de que os novos membros, as pessoas que estão interessadas na classe de novos membros ou catecúmenos, são pessoas que estão frutos de relacionamento com membros da igreja. Então, eu não sei se essa é a realidade da igreja da galera aí, mas eu percebi isso em muito grande número aqui. Um número bastante alto até, sobre essa questão, que é fruto de relacionamento mesmo. E não de uma abordagem, ou de repente alguém chegando e falando. Sim, eu acho que naquilo que a gente pode pensar na perspectiva da evangelização, talvez 90% seja. Talvez esse número não seja tão expressivo quando a gente pensa nas pessoas chegando na igreja, porque nós temos, por exemplo, hoje outras ferramentas por meio, né, das próprias mídias, pessoas que estão em outras denominações sendo impactadas, por exemplo, a nossa teologia, e acontece de chegar a gente nas nossas igrejas, eu vi aqui a igreja presbiteriana, eu acompanho o reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Hernandes, é a mesma igreja, tal, eu queria conhecer. Não tem, mas eram pessoas que já eram de igreja. Agora, quando você pensa, né, no aspecto da evangelização, de pessoas que estão chegando pela primeira vez na igreja, eu diria que 90% tem a ver mesmo com essa questão de relacionamentos. Como eu disse, a gente vai gastar uma das nossas aulas basicamente para poder falar sobre isso. Tá bom? Massa. Joia, pessoal? Deixa eu falar uma coisa, então, antes de encerrar. Eu estou à disposição de vocês. Eu tenho uma visão de que no tempo que a gente está junto, vocês fazem parte do meu grupo mais próximo de pastoreio também. Então, eu não tenho nenhuma crise com a aproximação de aluno, viu? Então, o meu e-mail, caso vocês queiram me mandar alguma coisa, a hora que vocês precisarem, rodrigoleitão@ipb.org.br. O meu telefone pessoal, o meu WhatsApp, o Thierry tem aí, ele pode passar para vocês, não tem nenhuma restrição, precisando de qualquer coisa, me mandar uma mensagem, pastor, pensei nisso, está acontecendo isso comigo, na igreja e tal, eu estou à disposição para caminhar com vocês durante esse semestre, a gente passar por essa jornada juntos, até porque eu acho que essa é uma maneira de maneira mais efetiva, ensinar a vocês aquilo que eu creio, né? E se a gente está falando da evangelização, do discipulado a partir de relacionamentos, de acompanhamento, seria algo muito esquizofrênico da minha parte, se eu chegasse aqui, falasse isso e dissesse na sequência, mas ninguém me manda mensagem no WhatsApp, ninguém me procura nas mídias sociais, ninguém me manda e-mail. Não faz sentido, né? Então, eu acho que a gente está aí para se relacionar, estou à disposição de vocês, para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Turma, deixem lá o registro da presença, eu já vou depois deixar na sequência a aula da semana que vem, para que vocês possam também, quem quiser, acompanhar com antecedência. Num primeiro momento, vamos fazendo assim, a gente se une, eu estou optando por vir até aqui para o seminário, para ficar com o clima de seminário aqui, então, se tem alguém aqui que está aqui no seminário, e depois eu falo, pastor, eu quero conversar com o senhor um pouquinho antes, ou um pouquinho depois da aula, ali no estacionamento, tal, eu estou à disposição para conversar com vocês também, eu vou procurar fazer isso. Uma vez ou outra, até para não cansar muito vocês, a gente pode fazer algumas aulas em que eu gravo, deixo para vocês, aí vocês assistem em qualquer tempo dentro da semana, mas aí eu aviso antes, peço para o Thierry comunicar vocês, para vocês não virem para a sala, tá bom? Aí vocês vão e só assistem o vídeo e depois registram a presença de vocês, tá bom? Turma, beijo grande, até semana que vem, viu? Qualquer coisa, grita. Até mais. Obrigado, professor.